Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de... só um pouquinho. De João, capítulo 14. Vocês gostaram do nosso levita de hoje? Nosso levita de hoje é o pastor Gilmar Bispo. Ele é pastor, mas ele já é bispo no nome. Ele é um dos meus 12 na equipe que eu tenho lá na Baixada Santista. É uma equipe linda também, que eu amo demais. E na última reunião que nós tivemos lá, eu falei: Gilmar, eu queria que você tocasse no próximo café, né? Mas eu nem quero que você fique preocupado com a multidão de pastores. Você fica preocupado só com Jesus, né? Porque o chamado dos levitas não é levar o povo, né? Agradar o povo, mas sim adorar a Deus e levar o povo a essa adoração. Então, tenho certeza que hoje Deus fez isso conosco. Amém? Obrigado, viu, Gil, por ter vindo. Todos acharam? João, capítulo 14. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Pai celestial, Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, bendito e presente Espírito Santo, te damos nesse momento, Senhor, toda a honra, toda a glória, louvor, domínio e majestade. E te agradecemos por termos sido feitos por ti, teus filhos. Clamamos, Pai, para que sejamos filhos que possam ministrar alegria, agrado, prazer completo ao teu coração. Por isso te pedimos, Senhor, vem nesta hora e faz-se cumprir a tua promessa, a tua palavra, de que o Senhor nos santificaria, de que o Senhor nos edificaria como igreja, como corpo de Cristo, para que pudéssemos ser, Senhor, a igreja santa, sem ruga, sem mácula, a igreja sem defeito e gloriosa, que o Senhor Jesus Cristo está vindo buscar. Oramos consagrando a Ti a nossa vida espiritual, nos submetemos inteiramente nessa hora ao poder do Teu Espírito Santo, à soberania que há em Cristo Jesus, dizendo: Tu és, Senhor Jesus, o único Senhor das nossas vidas, Tu és o único Senhor da nossa família, Tu és o único Senhor do nosso ministério, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Queremos, Senhor, neste dia ouvir não a voz do homem, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor possa realmente plasmar em nós a essência, o caráter do Filho de Deus Jesus Cristo, porque nessa chamada que temos de sermos líderes de uma multidão, precisamos ser uma referência e um modelo. E só o Senhor, Pai, pode transformar a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecadora, numa natureza santa e irrepreensível,
como a do teu Filho Jesus. Oramos pedindo, toca com vida, toca com transformação, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração. Quebranta-nos, cura-nos neste dia, porque emitimos esse decreto em concordância, de que hoje seja um dia de cura, hoje seja um dia de restauração na vida dos apóstolos, dos bispos, dos pastores e pastoras. Que hoje, meu Deus, seja um dia de cura profunda, mais profunda na nossa alma, para que se alargue o nosso entendimento de qual é o teu querer e sejamos feitos por ti aptos a cumprir toda a tua verdade, toda a tua justiça, toda a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Faz isso por amor do seu nome, faz isso por amor de tantas vidas, Pai, que estão olhando para nós e procurando em nós o Senhor. Oramos te agradecendo por esse momento e submetemos todas as coisas neste lugar à ação soberana do teu Espírito Santo. Obrigado porque tu estás aqui, Espírito Santo, se movendo, agindo, falando e tocando-nos com revelação e com poder. Em nome de Jesus. Amém. A expressão de Filipe para Jesus: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Revela a carência que o homem possui desde o Éden em relação à figura paterna. A maior parte de todos os problemas que a humanidade vive hoje está diretamente relacionada a essa dívida, essa quebra que existiu entre o espírito do homem e o Pai. Todas as dificuldades que a humanidade vive hoje estão diretamente ligadas a essa quebra na relação entre o homem e Deus, entre o Pai e o Filho, né? O Criador e a criatura. E Filipe, ele diz isso: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ou seja, quando temos um encontro com o Pai, quando conseguimos entender o amor do Pai e conseguimos nos submeter à sua autoridade, reconhecendo a autoridade, a soberania do Pai, ou seja, de Deus, de uma forma espiritual, isso nos basta. Somos satisfeitos, somos curados, somos transformados, somos capacitados para aquilo que vem depois. Quando alguém alcança a plenitude como filho, ele fica pronto para ser pai. E isso é o que Deus tem feito conosco nesses dias. A visão em células no modelo dos 12 tem trazido essa proposta de nos fazer pais de multidões. Mas antes de podermos ser pais de multidões, precisamos ser filhos. Precisamos ter conformado em nós a essência, o caráter de verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Quando o pecado entrou na vida de Adão e Eva e os afastou do Pai Celeste, foi inaugurada essa carência paterna. Nossa sociedade tem vivido uma explosão de doenças psicológicas, neuroses, síndromes e transtornos, cuja origem é a relação perdida com a figura do Pai. Está todo mundo em busca de um Pai. As pessoas podem até não saber disso, as pessoas podem até não reconhecer isso, as pessoas podem até temer viver essa experiência, mas isso é o que todo mundo precisa. E isso, quando acontecer, é o que vai bastar a todos. Amém? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Os remédios mais vendidos hoje, e já é uma previsão, né, de que serão os mais vendidos numa crescente daqui por diante, são os antidepressivos, são os ansiolíticos, são os remédios que vêm tentar tratar a alma do homem e fazer com que ele se torne mais equilibrado, mais tranquilo, mais satisfeito, mais alegre. Eu tenho um irmão que ainda não é convertido, ele toma um comprimidinho desse e ele fala: isso aqui para mim são minhas pílulazinhas da felicidade, né? E eu já falei para ele: a sua pílula da felicidade, que você vai tomar uma só, é Jesus, quando você deixar ele entrar na tua vida, né? Pais e filhos
né? No seio da família existe uma crise, estão divididos. Os filhos de hoje têm rejeitado seus pais. E os pais têm sido inadimplentes no exercício do amor e da autoridade para com seus filhos. Os pais, por despreparo, por talvez não terem recebido amor também dos seus pais, por não terem sido amados e tratados como filhos, eles não conseguem ser pais presentes, eles não conseguem ser pais amorosos, eles não conseguem ser pais revestidos de autoridade, e por conta da sua omissão e por conta da sua ausência em casa, eles acabam se sentindo incapazes de corrigirem os seus filhos, de educarem os seus filhos. Então nós temos uma geração aí que está sendo formada, que está se levantando e que está sendo criada pelos serviçais da casa, está sendo educada pela internet, está sendo formada através do comportamento social transmitido pelas mídias sociais. E isso tem produzido o quê? Famílias desestruturadas, que por sua vez geram indivíduos desestruturados e, consequentemente, uma sociedade com muitas deformidades espirituais, emocionais, éticas e morais. Quando eu estou falando disso, eu estou falando do mundo e estou dizendo, a igreja é preservada nesse sentido. Mas nós não podemos imaginar, nós não podemos pensar que porque isso é uma coisa denunciada lá no mundo, não possa acontecer na minha vida, não possa acontecer na vida do meu filho, não possa acontecer dentro do meu lar. A gente sabe quantos desajustes existem na vida das pessoas dentro da igreja, porque elas vieram para Cristo justamente para isso, para receberem a transformação, para serem livres das suas lepras, para serem curadas na alma. Está aqui o Dr. França, né, que além de ser um apóstolo, é um psicólogo. Eu acho que ele já recebeu lá no consultório dele mais da metade da igreja El Shaddai. Porque tem muita gente que chega uma hora que você fala assim, olha, você precisa de um aconselhamento nível psicológico. A gente sabe que a gente pode tratar pessoas a nível espiritual, expulsar demônios, mas tem muitas coisas que só vão ser curadas, só vão ser tratadas quando as pessoas se abrirem, quando as pessoas se deixarem tratar, quando elas reconhecerem que elas têm uma enfermidade, uma patologia emocional, e aí elas vão se submeter a um tratamento que vai ajudá-las a encontrar os porquês das suas enfermidades, às vezes no sentido de poderem se abrir, falar dos seus problemas, da sua história de família, do seu dia a dia, do seu comportamento. Elas encontram chaves para a cura da sua alma, e não tem nada de errado nisso. Os psicólogos, principalmente cristãos, são os que a gente aconselha que cuidem dos nossos discípulos. Eles são um instrumento nas mãos de Deus também para auxiliar muitas pessoas que já passaram por tratamentos espirituais, já estiveram debaixo das suas mãos ungidas, já passaram por encontros, por reencontros, por todos os processos da igreja e não conseguiram alcançar o equilíbrio. Então nós precisamos enfrentar essa década, saber como nos comportarmos nesse século, onde as pessoas precisam de todo subsídio para poderem ser restauradas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Amém? Então, glória a Deus aí pela vida dos profissionais da psicologia, que são cristãos e que podem associar a fé, os princípios de Deus, com aquilo que é a ciência, com aquilo que é a medicina moderna, em nome de Jesus. Mas tudo isso, né, esses problemas que a sociedade de uma forma geral vive, e também até a própria igreja, que são espirituais, que são emocionais, que são éticos, que são morais, tudo isso tem o seu âmago na relação entre pais e filhos. É aí que tudo começa. Quando no Éden o homem pecou, Deus não alterou a sua identidade, ou seja, ele continuou sendo Deus e ele continuou sendo pai. Mas Adão, o que aconteceu com Adão? Adão perdeu os sentimentos de filho. Adão passou a não mais reconhecer o pai, aquele que o amava, aquele que o havia criado, aquele que era o seu consolidador, o seu discipulador diário. Aquele que sempre cuidou de Adão, aquele que tinha
perfeita intimidade com Adão naquele Éden, depois do advento do pecado, ele começa a se esconder de Deus, ele começa a se colocar atrás das árvores, e quando Deus vem procurá-lo, quando Deus vem numa atitude consolidadora para resgatá-lo, e diz: Adão, onde você está? Ele diz: eu ouvi a sua voz no jardim, eu tive medo. E isso fala do quê? De uma humanidade que foi gerada com essa síndrome em relação a não reconhecer a autoridade do Pai e também não saber se submeter à autoridade do Pai. Ou seja, hoje nós temos um mundo aí fora que foge de Deus. Precisa de Deus, está sofrendo porque está longe de Deus, mas tem medo de se apresentar a Deus porque acredita que Deus, ao invés de ser um Pai que ama, que perdoa, que restaura, que consolida, as pessoas veem a Deus como um Pai que vai punir, como um Pai que vai condenar, porque as pessoas sabem que estão em pecado. Então, o Pai permaneceu amando ao homem, apesar das consequências geradas pelo pecado. O Pai tomou a causa dos filhos e veio o quê? Fazer um processo de consolidação, ele veio resgatá-los. Ele veio ao Éden e disse: o que foi, Adão, que maculou a santidade desse lugar santo onde você está e a sua própria santidade? E Adão transferiu a culpa e disse: foi a mulher. Ela tomou daquele fruto que o Senhor disse que não era para comer, tomou, comeu e ainda me deu, e eu comi também. E aí Deus foi em direção a Eva e disse: Eva, o que foi que você fez? O que é isso que aconteceu aqui? E Eva disse: foi a serpente, ela me enganou e eu comi. E nessa hora Deus faz o quê? Deus proclama as consequências, porque o pecado sempre trará consequências, e é por isso que nós devemos fugir do pecado, resistir ao pecado, rejeitar o pecado, fugir do mal e da aparência do mal na nossa vida, porque o pecado sempre será perdoado por Deus quando houver arrependimento sincero, mas ele sempre deixará também consequências. E nós precisamos então dizer não para o pecado todos os dias na nossa vida. Mas Deus estava ali não numa ação punitiva, ele não estava ali com prazer em lançar sobre a vida do homem juízo, ele estava resgatando o homem, ele estava confrontando o pecado, denunciando o pecado para que houvesse na vida do homem arrependimento, porém o pecado tinha trazido consequências que era, agora o homem estava impedido de estar na presença de Deus. E o homem, por consequência do pecado e não pela vontade de Deus, ele se afasta de Deus. Mas Deus faz algo que é revestir o homem de novo, porque ele pergunta: Adão, quem foi que fez você saber que você estava nu? Antes do pecado, Adão não tinha vergonha de estar nu. Mas depois do pecado ele se sentia nu, ele se sentia envergonhado. E por que isso aconteceu? Porque antes do pecado, Adão era revestido da glória de Deus. Adão não tinha conhecimento do que era ruim, do que era mal. Mas agora o pecado trouxe para ele essa consciência. E ele se sentia envergonhado diante de Deus, despido diante de Deus. Por quê? Porque havia sido despido da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus, a santidade de Deus era o que revestia Adão e Eva naquele jardim. E agora eles não têm mais essa vestimenta e Deus faz para eles então o quê? Vestes de peles de animais. O que Deus está fazendo? Simplesmente roupinhas, calçãozinhos para Adão e Eva? Não, ele está fazendo um ato profético onde o sangue dos animais é derramado e já está falando de que por um sangue derramado viria um conserto perfeito daquela situação desde o espiritual. Esse sangue de animais derramados está falando do sacrifício de Jesus que viria milhares de anos depois para redimir o homem daquela sua queda espiritual. Amém? E ele não só faz isso, mas ele toma a causa dos seus filhos e diz: Eva, pois eu vou tomar sua causa, minha filha. Eu vou vingar você em relação a essa serpente maldita. De dentro do seu ventre, eu vou tirar o seu descendente, que vai ser inimigo do descendente da serpente. E o seu descendente vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmigalhar a cabeça da serpente para todo sempre. Vamos dar um aplauso a Jesus?
Então, o que nós precisamos? Aonde está a nossa cura? Em sermos restituídos dessa capacidade de pensarmos, sentirmos, falarmos, agirmos como filhos. Porque quando recebemos de Deus essa condição, de vermos Deus não como um estranho, não como um juiz, não como um carrasco, então se processa uma cura completa nas nossas vidas. E eu quero dizer, você é pastor, você é apóstolo, mas você continua sendo filho de Deus. Você nunca vai deixar de ser filho. E você deve se comportar como filho, confiando no amor de Deus, enxergando Deus não como seu patrão no ministério, Deus não como aquele que está interessado em te punir, em te julgar, em te castigar, em trazer consequências sobre a sua vida quando você errar. Nós precisamos, mais do que alimentarmos na nossa vida culpa e condenação, precisamos nos levantar das nossas fraquezas, das nossas quedas, através de confiarmos na misericórdia do Pai. Ele é um Pai que nos ama, Ele é um Pai que nos perdoa sempre quando nós falhamos. Ele tanto sabia que nós íamos falhar em algum momento, porque isso faz parte da natureza humana, que Ele escreveu: filhinhos, olha o Pai falando com os filhinhos: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém? Você quer aplaudir Jesus? Pode fazer isso. Então, Ele é esse Pai que nos ama incondicionalmente, que nos ama quando acertamos, que nos ama quando erramos, que nos ama quando estamos perto dEle, que nos ama quando estamos longe dEle. Ele nos ama sempre porque Ele é nosso Pai. E nenhum pai que ama de verdade abandona os seus filhos, rejeita os seus filhos, tem prazer em punir os seus filhos. Muitas vezes a gente dá uma disciplina para um filho e parece que aquela disciplina para o filho é um castigo para nós. Eu não sei quem já viveu essa experiência. De botar o filho de castigo, de punir o filho em algum aspecto, de privá-lo de alguma coisa e ficar depois sofrendo junto com ele. Você chega a dizer assim dentro de você: oh meu Deus, por que eu inventei isso? De castigar esse menino, de fazer isso com essa menina, né? A gente sofre junto. Por quê? Porque o pai nunca tem prazer no sofrimento do homem. O pai quer que o filho esteja feliz, o filho esteja sorrindo, o filho esteja nos seus braços. Então, Adão, ele perdeu a identidade de filho e se tornou um fugitivo, um delinquente perseguido pela maldição e pela culpa. E ele gerou toda uma humanidade dessa forma, né? O homem que tinha perdido a vida no seu espírito, agora ele era alguém que, com a alma e com a carne contaminadas pelo pecado, ele se sentia culpado, ele se sentia rejeitado por Deus, ele se sentia acusado pelo seu pecado e passou a fugir de Deus. Todos os filhos de Adão foram gerados assim, nesse déficit paterno e nesta crise de identidade em relação à sua filiação. Esses filhos são a humanidade. O mundo, como fez Adão, foge do Pai, sente culpa e tem medo de se aproximar de Deus. O pecado da rebeldia endureceu o coração do homem. Um misto de pecados e traumas gerou uma sociedade fria. É a sociedade que a gente está vivendo hoje, que se comunica por máquinas. As pessoas nem se falam mais, só ficam falando por telefone, por WhatsApp. É mais prático, é mais barato, mas ninguém ouve mais a voz de ninguém. Ninguém consegue entender a importância de estarmos perto, de estarmos juntos. Se deixar, as pessoas querem assistir o culto pela televisão, elas querem assistir o culto pela internet, né? E às vezes a gente faz isso usando esse recurso como uma forma de divulgar mais a palavra de Deus, mas na verdade está afastando os filhos do lugar da comunhão e do lugar da adoração. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas características nesses dias que estamos vivendo, elas podem prejudicar aquilo que
É a essência do que Deus deseja para a vida do homem e para a vida da igreja. Então o pecado da rebeldia endureceu assim o coração do homem, e esse misto, né, de traumas gerados pelos pecados gerou o quê? Essa sociedade fria, que perdeu a sua afetividade, que se isolou num estilo de ser individualista e autossuficiente. As pessoas querem ser independentes. Isso não é agora, isso já vem lá de trás. Tem até ministérios que têm esse batismo no seu nome, na sua placa. Ministério Batista Independente. Ministério Independente Pentecostal. Ministério independente de quem? Independente do quê? Né? Então, isso tudo, a gente só vai entender isso que eu estou falando dentro de uma análise profunda. E eu sei que o Espírito Santo está te capacitando a entender de forma profunda aquilo que está sendo dito, porque está sendo dito algo muito importante para nós. E algo que, se for assimilado por nós, se for compreendido por nós, isso vai beneficiar dezenas, centenas e milhares de pessoas. Porque as pessoas todas precisam ser devolvidas a essa relação profunda com a figura do Pai. E isso tem a ver com o Pai Celeste, que vai ser o Pai Supremo, o Pai pleno, sempre na relação primaz, na relação principal entre o homem e Deus. Mas isso fala dessa paternidade que está estabelecida também através do sacerdote, essa paternidade que nós representamos quando somos discipuladores. Essa figura do pai hoje na igreja, do pastor, do sacerdote, ela ajuda as pessoas a conhecerem a paternidade maior que a paternidade de Deus. Tem pessoas que não chegam prontas para se relacionarem diretamente com Deus, elas vão precisar ver Deus em você. E o que é Deus? Deus é um juiz? Deus é um religioso? Deus é um fariseu? Deus é um carrasco? Deus é uma pessoa seca, dura? Ou Deus é um pai que ama, que chora junto, que pega no colo, que abraça, que beija, um pai que abençoa, um pai que resgata as pessoas quando elas estão em rota de desvio? Deus é esse pai. E é esse tipo de pai que muitos filhos estarão procurando em você daqui para frente. Amém? E essa convicção desse pai que eu preciso ser não é algo que se possa fazer por decreto, né? Não é uma simples decisão. Eu lembro que tinha uma época que os governantes brasileiros eles queriam acabar com a inflação por decreto. Deu certo? Não deu. Então não adianta você dizer, eu vou ser esse pai. Já é um grande avanço essa decisão. Você está consciente que você deve ser assim e você está decidido a ser assim. Mas para sermos assim, precisamos retornar ao estágio anterior, que é sermos curados como filhos, que é sermos restaurados na nossa memória enquanto filhos. Porque muitos não conseguem ser bons pais porque não foram filhos amados, filhos aceitos, filhos obedientes, filhos que tiveram uma relação saudável com seus pais biológicos mesmos, e outros com seus pais espirituais. Viver aquela história das denominações onde foram oprimidos, onde foram perseguidos, onde foram machucados, onde receberam decretos, sentenças. Você nunca vai ser nada. Você nunca vai dar certo na vida. Seu ministério só vai crescer se você estiver aqui. Se você entrar nessa visão, você vai passar vergonha, você vai perder tudo que você conquistou. E muitas pessoas saíram dessas estruturas muito mais humanas e religiosas do que estruturas espirituais onde Deus estivesse presente, onde Deus pudesse agir e atuar. Essas feridas, esses traumas não foram feitas por Deus. Deus a ninguém fere, Deus a todos cura. Amém? Deus não deseja ferir ninguém. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 2 que Ele não tem prazer no sofrimento do homem, que Ele não tem prazer em que a alma do homem seja afligida. Então, se dentro das denominações, dentro dos históricos,
eclesiais aí, nós fomos traumatizados, nós fomos feridos, nós não vamos poder carregar essa marca a vida toda, porque Deus tem nos chamado a uma restauração. E Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Então, essa visão, esse manto apostólico, ele fortalece o nosso espírito, ele restaura plenamente a nossa alma, ele renova a nossa mente, ele nos dá um novo coração, um coração de filhos que possam, de fato, amar os seus pais, perdoar os seus pais, reconhecer a autoridade dos seus pais, receber esse legado e continuar devolvendo, continuar ministrando toda essa unção para as gerações que haverão de vir, porque todo aquele que é curado como filho se tornará um excelente pai e será um pai de multidões. E eu estou falando de você. Você recebe? Até mesmo a igreja de Cristo hoje está com dificuldade de chorar, de se abrir, de se deixar tratar e de depois abraçar os que estão chegando. Amém? A cura para este equívoco do homem de se sentir rejeitado por Deus e de se tornar incapaz de amar o seu semelhante está na cruz. A cruz é um lugar de cura. Foi ali que o Filho de Deus morreu de braços abertos. Se as pessoas estão de coração fechado, de semblante fechado, de braços cruzados, Jesus não está assim. Jesus continua com seus braços abertos, desde a cruz, para receber todos os filhos de Deus que foram roubados pelo pecado. Amém? É um tempo de retorno, é um tempo de volta, onde até os teus filhos que de ti foram tirados voltarão para os teus braços. Ó, eu emito aqui um decreto. Muita gente que saiu da tua igreja há anos porque foi ferido pela nossa inconsequência, pela nossa imaturidade, pela nossa inabilidade, pela nossa falta de cura, vai voltar nesses dias, porque esse, já foi dito, é um ano de restituição. Quantos recebem? Se prepare, porque os teus filhos vão voltar. Eles vão voltar como filhos pródigos. Eles vão voltar como filhos quebrantados, arrependidos, e vão falar: pastor, me perdoa. Eu errei quando eu saí daqui. Eu errei quando eu não entendi que o Senhor me amava. Eu errei quando eu não compreendi que o Senhor estava querendo meu bem naquela exortação que o Senhor me fez. É verdade que o Senhor foi meio duro. O Senhor me apausentou naquela época. Mas eu já estou curado por Jesus e agora eu quero voltar de novo. Mas guarda o cacete, tá, pastor? Pega o cajado, guarda o cacete e pega o cajado agora, que é um novo tempo na nossa vida. Vai ser um discípulo que vai voltar te consolidando. Quem recebe aí? Dá um aplauso a Jesus. Fomos, queridos, no começo muito rígidos, né? Fomos muito duros. Fizemos dos princípios da visão um verdadeiro labirinto de muros intransponíveis que as pessoas tinham que caminhar por ali, mesmo que elas não estivessem prontas, preparadas, entendendo. Entra aí, ó. Você tem que andar pelos passos da visão. Você tem que ser discípulo, você tem que ser meu 12. Você tem que ser líder. Mas esquecemos que as pessoas, antes de ser tudo isso, precisam ser curadas. Muita gente que está lá com você, querido, não consegue ser líder, não é porque ele não quer. É porque ele está todo arrebentado por dentro ainda. Ele precisa de uma cura profunda. E isso, se isso acontece na vida de pastores, que dirá na vida de ovelhas? Amém? Então, esse é o tempo da cura. Glória a Deus por isso. Esse é um tempo de restauração, tanto dessa paternidade espiritual, quanto da nossa identidade como filhos. Amém? A única maneira de a humanidade ser restaurada é através de resgatar a identidade de filhos de Deus. O Senhor disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe uma unção sobre as nossas vidas que vai nos levar a sermos feitos filhos. Amém? Não vamos ter só o nome de filhos. Não vamos só ser vistos pelo Pai como filhos, mas vamos nos comportar como filhos. Filhos que amam, filhos que reconhecem seus pais, filhos que têm prazer em estar com seus pais,
filhos que vão estar, como diz lá o Salmo de número 128, assentados ao redor da sua mesa, e que serão rebentos da oliveira, porque rebentos da oliveira fala de uma planta medicinal que representa a cura através do óleo, e que esses filhos nossos, do nosso ventre espiritual, eles vão ser cura para essa geração. Amém? Os seus discípulos vão ser cura para este povo que está aí, né? Sendo liberado hoje para usar drogas. Que Deus cancele esse decreto, mas se acontecer, Jesus já tem um remédio preparado. São seus filhos, são seus discípulos. É a sua multidão de filhos legítimos que vai fazer com que a droga seja rejeitada, seja colocada de lado, não pelo decreto do Tribunal, Supremo Tribunal Federal, mas porque as próprias pessoas vão decidir ficar com Deus e não com o pecado. Quantos recebem? Dá um aplauso aí a Jesus. Jesus veio ao mundo não só para revelar aos homens que Deus é um Pai, mas também para dar aos homens identidade e comportamento de filhos. E ele se fez nesse aspecto modelo. Ele foi o filho que agradou o Pai, que se esforçou para cumprir a vontade do Pai de A a Z. E ele é o nosso modelo. Nós precisamos saber isso, que em ser filho existe valor, que em ser filho existe poder. Amém? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há um poder em ser filho. Há um poder em ser filho. Porque quando você é filho, você tem sobre a sua vida o amor do Pai, a proteção do Pai, o colo do Pai, as bênçãos do Pai. Você tem herança do Pai. E quando você é discípulo, você tem a autoridade do seu líder. Quando você é discípulo, você tem a proteção do seu líder, você tem a instrução que vem da vida do líder. Então, nós precisamos dessa cura para que o nosso coração possa se converter a esse discipulado. Amém? Jesus foi o filho modelo, apaixonado pelo Pai, que se santificava para viver o plano do Pai e que obedeceu esse plano até o fim, ou seja, até a cruz. Amém? A palavra diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, não foi por causa do seu grande amor, mas pela sua incondicional obediência. Ele foi 100% obediente. É lógico que o impelia na direção da cruz era o amor pelo Pai e o amor por nós. Ele sabia que se ele não tivesse feito aquele sacrifício, nós estaríamos mortos. Nós estaríamos perdidos, destruídos hoje. Mas o que o permitiu consolidar aquela conquista e até o fim foi a obediência ao Pai. Ele não queria ir para aquela cruz, ele foi porque estava determinado a obedecer. E a obediência é uma coisa fundamental na relação com Deus. A obediência é uma coisa fundamental no discipulado. Se eu não decidir me quebrantar, me humilhar, me despojar da natureza adâmica, rebelde de Adão, e não me submeter, a essência de filho não se constrói em mim. Eu não vou virar discípulo nunca. Eu posso até usar a terminologia dizendo, sou discípulo de mim mesmo. Sou discípulo de Jesus, mas na verdade você só é discípulo de você mesmo. E aí você fica naquela, né? Eis que me digo a mim mesmo, meu servo. Eis que me dou o meu dízimo a mim mesmo, meu servo. Eis que eu mesmo me basto a mim mesmo, meu servo. Mas não foi isso que Filipe disse. Filipe disse, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. É a palavra de Deus que diz isso. Amém? Então, nós não fomos gerados por Deus para vivermos isoladamente. Nós não fomos gerados por Deus, formados por Deus para vivermos sozinhos, para vivermos separados, para vivermos de forma independente, autossuficiente. Tudo isso são sequelas, tudo isso são patologias decorrentes dessa queda do homem lá no Éden. Mas essa natureza adâmica tem que sair de dentro de nós, uma vez por todas. Porque a natureza que o Pai quer encontrar nos seus filhos não é a de Adão, a do primeiro Adão, mas é a do último Adão, Jesus Cristo. Amém? E como era a natureza de Jesus? Manso, humilde, despojado, entregue,
amoroso, obediente, de forma plena. E é nisso que nós precisamos nos esmerar, para sermos esses filhos obedientes, para sermos esses discípulos apaixonados, que querem sempre agradar o Pai, tanto aquele que está lá no céu, quanto os pais espirituais que recebemos de Deus aqui na terra, como um cuidado de Deus para nós. Amém? Hoje estamos sendo chamados à paternidade. Você chega no ambiente da visão e logo ouve essa expressão: você é um pai, você é uma mãe de multidões. Mas ninguém alcançará essa condição sem primeiro ser filho, sem primeiro ser filho, sem primeiro ser discípulo. E nós precisamos nos entregar ao amor do Pai através do discipulado, reconhecendo o cuidado e a autoridade de Deus através dos nossos líderes. Quando você recebe uma proposta de entra debaixo da minha cobertura, isso nem deve ser feito, tá? Nunca chame ninguém para entrar debaixo da sua cobertura. Mas essa proposta ela é feita, ela é sugerida de forma indireta, de que você se deixe cuidar por alguém, de que você se faça discípulo de alguém. Isso representa, querido, amor e cuidado de Deus com a sua vida. Reflita comigo. Num mundo onde ninguém está nem aí com ninguém, muito pelo contrário, um quer pisar na cabeça do outro como degrau para poder subir mais um, tem alguém querendo cuidar de você? Tem alguém querendo saber da sua história, ouvir os seus problemas, pastorear sua alma, exercer autoridade sobre você, não mandando, não te cerceando de nada, mas te protegendo, emitindo decretos de vida, decretos de bênção, de crescimento, de multiplicação para a sua vida, de governo de Deus sobre a sua vida. Você acha que isso pode ser desprezado? Se alguém despreza isso, é porque ainda precisa de cura profunda na sua alma. Ainda está sendo movido pelo sentimento da rejeição e do medo que foi gerado na alma de Adão pelo pecado. E porque a origem disso é o pecado, a cura disso vem pelo arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de queremos ser suficientes em nós mesmos, de queremos falar direto com Deus, de não reconhecer que Deus estabelece na terra pessoas que são nossos intercessores, que são nossos consolidadores, que são sacerdotes sobre as nossas vidas. Eu falei aqui outro dia que recentemente eu escutei um pastor dizendo isso para mim na sala da minha casa. Eu não acredito nisso, nessa questão de sacerdote. Então acabou, né? Fragmentou a igreja, né? Porque se não existir mais sacerdote, qual é a diferença entre sacerdote e pastor? Se não existe mais sacerdote, não existe mais pastor. Se não existe mais pastor, não existe mais igreja. Se não existir mais igreja, cada um fala com Deus na sua casa e cada um faz o que bem entende, porque agora a maconha já está liberada mesmo. Não, eu estou falando profeticamente do caos que o diabo quer construir, do caos que o diabo quer estabelecer, fragmentando, querido, o princípio da unidade orgânica da igreja que prescinde, que envolve a autoridade. Não existe reino de Deus sem hierarquia. Sempre vai ter alguém no mundo espiritual com uma unção maior do que a sua, mas essa unção não é para te sufocar, essa unção não é para você roubar ela, essa unção não é para te oprimir, para mandar na sua vida, nem na sua igreja. Essa unção é para te desatar, essa unção é para te curar, essa unção é para te levar a conquistas cada dia maiores. Porque, como já foi dito aqui, a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Quando eu tenho um líder que é maior do que eu, e eu me inspiro nele, eu me submeto a ele, eu amo e tenho uma aliança com esse líder, a unção que está na vida dele passa para a minha vida, e da minha vida vai passar para o meu discípulo, e do meu discípulo vai passar para o outro discípulo, e dessa forma vai ser uma multiplicação que não terá fim. O seu reino não terá fim, mas o reino é um reino de filhos, não é um reino de súditos. Amém? É um reino de filhos. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o reino é um reino de filiação. Precisamos nos entregar ao amor do Pai através do discipulado, reconhecendo o cuidado e a autoridade de Deus através dos nossos líderes. Precisamos romper com a natureza adâmica, que nos faz fugir da autoridade de Deus e viver isolados.
Há pastores que não querem cobertura, pastores que não querem ser discípulos, não querem ser doce de ninguém, não querem se comprometer com ninguém, não querem caminhar juntos de uma forma plena, de uma forma legítima. Às vezes caminham juntos para depois caminhar paralelo. Eu vou lá para pegar tudo, para receber alguma coisa. Mas não adianta. Tudo que está sendo feito aqui, está sendo falado, tudo que está sendo falado e feito é para um projeto legítimo. Não é para um projeto pirateado. Não adianta pegar os livros da visão e querer fazer a visão acontecer lá por manuais. Não funciona. Vai funcionar se você entrar na essência. Vai funcionar se você for filho. Vai funcionar se você for discípulo de verdade, no espírito, no coração. Aí funciona. Aí vem sobre a sua vida uma unção sobrenatural. E você cresce, você conquista e vai num processo que não é tão fácil assim, não é mágico não. Não pensa que você vai chegar lá domingo na sua igreja, vai ter uma multidão lá na porta te esperando, porque a conquista é um a um. A conquista é família após família. A conquista é uma célula mais uma célula. Que demora, mas é o processo de uma paternidade espiritual, onde, se houver amor, determinação e perseverança, vai nascer uma multidão de filhos legítimos. Quem recebe isso da parte de Deus? Dá um aplauso aí ao Senhor. Então isso fala do quê? Precisamos nos abrir para o tratamento, para reconhecermos que precisamos dessa cura em relação ao Pai. Reconhecermos que ainda precisamos nos quebrantar para podermos ter corações de filhos. E nos abrirmos para esse tratamento, para recebermos cura, para recebermos orientação, para recebermos autoridade, porque isso é ser discípulo. Amém? Os discípulos de Jesus caminharam com ele 3 anos e meio, se submetendo a ele, recebendo dele o amor, a restauração do caráter, a instrução, mas posteriormente receberam o quê? A unção. Passaram de simples ovelhas, de simples discípulos a apóstolos, e receberam a autoridade que abre todas as portas nas nações. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem falou isso? Jesus. E agora eu faço isso com essa autoridade o quê? Pego essa autoridade e dou para vocês, meus discípulos. Dou para vocês, meus 12, para que vocês vão e ultrapassem as barreiras das nações. Vençam os principados e as potestades. Vençam os principados das nações. E ali tome o despojo, fazendo discípulos em todas elas. Amém? Então o manto apostólico é um manto credenciado, é um nível de unção e de autoridade credenciado para ultrapassar as barreiras das nações. E isso significa o quê? Que se você tem autoridade debaixo do manto apostólico para vencer um principado de uma nação, que dirá aquele demôniozinho chinfrim que tem lá no seu bairro, lá na sua redondeza lá, você vai botar todo mundo para correr. Porque quem é discípulo é líder. E quem é discípulo e líder recebe de Deus autoridade. Amém? Principalmente se tiver com a alma curada para poder receber essa autoridade. Porque às vezes as pessoas confundem a autoridade de Deus, que é para dirigir, para curar, e usam essa autoridade como poder para ferir, para dispersar, para subjugar. Esse tempo, graças a Deus, na nossa vida já passou. Amém? Devemos imitar a Jesus, o Filho, em sua submissão e entrega à vontade do Pai, para recebermos a plenitude das bênçãos. Há pastores que ainda não entenderam a proposta e nem o poder do discipulado. Eles estão deixando de receber muitas bênçãos e de abençoar também muita gente por não confiarem no amor do Pai. Preste atenção numa coisa. Há pessoas que têm fugido desse processo de ser discípulo de alguém, de ser 12 de alguém. E isso é um erro, é um equívoco. As pessoas talvez querem preservar sua independência, sua autossuficiência, sua liberdade, mas não tem liberdade nisso não. Isso aí tem uma falta, na verdade, de respaldo, porque quem luta sozinho contra as forças das trevas, contra as forças do mal, tem muito mais chance de ser vencido e aprisionado, feito cativo,
do que quem luta debaixo do respaldo da autoridade de Deus e quem luta como exército. Então, você ser 12 significa ter registro no exército de Deus. Você ser 12 significa ter o respaldo da autoridade apostólica de Deus sobre a sua vida. E isso representa mais do que a autoridade para você vencer os inimigos externos, que são principados e potestades. Mas é força, é condição para você vencer os inimigos internos, que é a sua própria alma, são as suas próprias fraquezas, são os seus próprios desvios de caráter às vezes. Quem é discipulado, ele está sob supervisão. Então já disse aqui a apóstola do Siné, glória a Deus pela vida do meu líder, porque quando ele vê que eu estou por errar, ele vem e me corrige. Ele vem e me reconduz ao caminho. Isso é como um filho que está entrando por um caminho perigoso de más companhias, de uso de drogas, e o pai vai lá e fala, não filho, vem cá, deixa eu ficar mais perto de você, vamos passear aqui com o papai. Aí você chega com ele lá no parque, jogou bola a tarde inteira e senta lá, está todo mundo cansado, e você tem uma conversa tete a tete, só você e ele fala, filho, eu estou preocupado com você. Você está andando com pessoas perigosas, você não está tendo consciência disso, mas isso para você é um laço de morte. E porque você amou seu filho, ele vai também, depois disso, obedecer você, entender o que você está querendo dizer para ele e vai se converter de todo o mau caminho. O discipulado é essa paternidade. Mas tem muita gente que ainda quer andar segundo o seu próprio entendimento. E isso desqualifica você como líder? Não. Deus te deu um chamado, Deus te deu uma unção, Deus te deu dons, talentos, carismas. Então você vai gerar vidas para Jesus, você vai ter o seu ministério, mas ele estará muito aquém daquilo que Deus projetou para você. Porque a chave de resgate, do crescimento, da saúde, da multiplicação, está nos sermos filhos, está nos sermos genuinamente discípulos. Quando somos discípulos, recebemos cura. Quando somos discípulos, posteriormente recebemos, depois da cura, a autoridade para irmos e conquistarmos territórios, para irmos e fazermos discípulos de todas as nações da terra, conforme a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, há pastores que ainda não entenderam a proposta e o poder do discipulado. Eles estão deixando de receber muitas bênçãos e de abençoar também muita gente, por não confiarem no amor do Pai. E por estarem fugindo da autoridade de Deus, eles têm rejeitado uma cobertura, têm medo de serem 12 de alguém. Imagine isso, se os seus discípulos na igreja local não quiserem a sua cobertura, não quiserem ser seus 12, jamais se levantarão as gerações em sua igreja local. Ou seja, não vai haver multiplicação. Pode até gente ser salva, porque a palavra viva está sendo pregada. O Espírito Santo está lá agindo por misericórdia das vidas e por amor a você. Mas você não vai crescer. Você não vai ter uma igreja vinculada em amor e conhecedora do que é a autoridade de Deus na sua plenitude. Amém? Nossa regional, a Regional Grande São Paulo, é um modelo para o Brasil. O apóstolo René escreveu isso para mim no WhatsApp essa semana. Ele falou assim, meu Deus, eu estou preocupado com São Paulo. São Paulo é o nosso modelo na visão para o Brasil. E a nossa regional, ela tem um papel, uma parcela muito importante. 1/3 desse êxito, 1/3 dessa referência é a nossa regional, que gera, que produz. É fruto do nosso trabalho. Eu e essa equipe de 12 aqui e todas as gerações que vêm agindo aí no amor, na unidade, na fidelidade com eles. Amém? A saber, a segunda e a terceira gerações. Agora, há poucos dias, no final de julho, o pastor César Castelhanos, o pai da visão, o homem que recebeu a revelação do modelo dos 12, ele tentou com toda a sua equipe nacional encher o Ibirapuera. No Ibirapuera cabem 13 mil pessoas. O congresso dele não tinha 8 mil pessoas. E nós, em 2011 e em 2013, nós já enchemos aquele ginásio completamente por 2 vezes, só com a nossa regional. Vamos dar um aplauso a Jesus? A gente está se ufanando disso? Não. A gente está falando que a glória disso é exclusiva de Deus, porque sem Deus a gente não consegue
fazer nada, a gente perde até o que conquistou já. Mas porque Deus está conosco e porque Ele nos deu uma estratégia eficaz de formar 12, de formar 144, de formar 1728, essa estrutura toda, essa massa de gente tem governo, e quando se dá um comando, vamos encher o Ibirapuera enche. Você está conseguindo compreender como existe poder no discipulado? Vamos votar no Dr. Ricardo Sayeg, tem voto. Vamos eleger um vereador para a cidade de São Paulo, cristão, tem voto. Daqui a pouco nós vamos crescer tanto que vai falar assim, vamos, queridos, candidato para governador é fulano de tal, é um discípulo seu. Vamos votar nele. E a gente vai ganhar a eleição. Amém? Então, nós com a equipe da regional, já enchemos aquilo ali 2 vezes, mas isso graças a um trabalho estruturado pelas equipes de 12. O mesmo princípio de formação das gerações usado na igreja local, nós temos aplicado na unidade entre as igrejas externas. Amém? Nós caminhamos juntos aqui. Todos que frequentam esse café estão debaixo da minha cobertura espiritual, que consequentemente é a mesma cobertura do apóstolo René, porque eu estou aqui comissionado por ele, eu estou aqui referendado por ele como líder da Regional Grande São Paulo, como um dos 12 dele aqui no estado. Mas é preciso que nós organizemos isso nas gerações que vão se formando, porque eu tenho aqui a equipe de 12, mas cada um deles precisa cuidar também de 12 pastores que queiram caminhar na visão. E eles não podem sair por aí se oferecendo, dizendo, olha, eu quero, você quer ser meu 12? Olha, você não quer entrar na minha equipe? Porque existe um princípio que é, cobertura não se oferece, cobertura se pede. Eu por 2 vezes na minha vida fui oferecer cobertura para 2 pastores e me lasquei. Precisei depois ficar fazendo exercício de perdoar na oração. Senhor, eu perdoo aquele pastor, porque ele foi tão malvado comigo. Eu fui a ele com tanto amor, e ele me virou as costas de uma forma tão vil, me desprezou de uma forma tão ruim, que eu precisei perdoar no meu coração. Precisei fazer o exercício do perdão. Então, onde estava o erro? Era eu que estava quebrando um princípio, de me oferecer como pai. Não, Deus quer fazer essa cura nos filhos para que eles procurem pai. Para que eles reconheçam um pai. Para que eles reconheçam que precisam de um pai. Para que eles reconheçam que, sendo filhos, poderão também no futuro ser excelentes pais. Amém? Então, para a gente finalizar, os pastores que não têm aceitado se envolver nesse mover, eles vão continuar ganhando vidas, eles têm o seu ministério, o Senhor é com eles, mas eles estão deixando de receber algo precioso, que é o amor, que é o ensino, que é a instrução e que é a unção. Queridos, todos os meses nós fazemos esse sacrifício de renunciar a toda e qualquer outra agenda, eu e esses apóstolos aqui, que são muito ocupados, líderes de igrejas grandes, que têm muitas ovelhas, muitos discípulos, que têm liderança, pastores debaixo do cuidado deles para cuidar, dentro e fora da igreja, e a gente renuncia tudo naquele dia para passar um dia juntos, onde almoçamos juntos, onde eu oro por eles, onde oramos por vocês, onde oramos pelo trabalho da regional, onde eu ministro todos os meses uma palavra para eles, eles nunca saem da minha casa sem receber uma palavra. Às vezes eu não consigo nem escrever a palavra, porque eu dou a palavra escrita assim, ó. Assim, ó. Eu dou esse papelzinho aqui. Eu ainda sou do tempo que derrubava as árvores, fazia papel e imprimia. Agora a Vivo só quer mandar conta eletrônica para sua casa. Você não vê nem o que você está pagando lá na conta da Vivo, né? Para poder proteger as árvores, né? É como se Deus não tivesse capacidade de fazer reprodução de árvores, né? Deus perdeu a unção de multiplicação de árvores que ele tinha. Eu faço assim, é o papel pronto, está aqui, ó, palavra, é o alimento, né? É o alimento para o discipulado. Porque tem gente que faz discipulado só para comer churrasco, tem outro que faz discipulado para assistir futebol, tem outro que faz discipulado para ficar falando mal da vida dos outros. Esse discipulado aí não promove nada não, aliás promove confusão. Seu discipulado tem que ter oração, seu discipulado tem que ter alimento. E aí, no que depender de mim, eu não deixo faltar alimento para a minha regional. Então eu estou sempre buscando a Deus, orando, jejuando,
preparando um alimento para dar para eles. E aí falo para eles, por favor, passem para o 144. 144, passem, por favor, para os 1728. Porque o que Deus quer fazer é levantar um exército de apóstolos, um exército de bispos e bispas, de pastores e pastoras, que vão tomar São Paulo, que vão tomar o estado de São Paulo, que vão tomar o Brasil para Jesus, você entendeu? Então, a questão não é só você pegar o que você puder da visão e fazer crescer a sua igreja local. Isso daí está no pacote. Mas recebe tudo. Recebe a plenitude. Amém? Porque para os filhos, Deus dá toda a sua herança. Deus não quer dar uma pequena parte. Não temais, ó pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai Celestial dar-vos o seu reino. Ele quer dar tudo para nós. Amém? Mas a gente, para poder entrar no reino, precisa ser filho. Amém? Então, a gente precisa o quê? Se comportar dessa forma e se colocar como filho nas mãos de Deus. O isolamento de alguns que querem caminhar na visão, mas não de forma legítima, sendo discípulos, pode ser fruto de traumas, o que gera medo, mas também a autossuficiência. O que gera medo, mas também a autossuficiência é sintoma de insubmissão, o que impede muitas bênçãos. Então tem pessoas que ainda estão traumatizadas, têm medo, sofreram na mão de outro líder, tiveram experiências frustrantes, dolorosas na sua denominação, na visão em que viviam antes. Mas eu quero te dizer, olha, você não vai poder ficar a vida inteira preso no passado. Deus tem um tempo de cura para você aqui no presente, porque só por essa cura é que vai se projetar um tremendo futuro para você. Então vira essa página, esquece o passado, perdoa quem te feriu, quem te oprimiu, quem te cerceou e credibiliza agora quem quer te desatar. Amém? O Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Toma posse de que o sangue de Jesus tem o poder de te separar do passado, de curar suas feridas do passado e de fazer de você um novo filho, um novo discípulo e um novo líder. Quem recebe? Dá um aplauso aí a Jesus. Então uns estão nesse receio, nessa falta de coragem de assumir um relacionamento com alguém, de se colocar como discípulo de alguém, na cobertura da visão, por causa do medo. É fruto de traumas. Mas também, querido, hoje é um confronto de Deus para nós, pastores. A autossuficiência de muitos é sintoma de insubmissão. É uma raiz de rebeldia que ainda não morreu no coração. Já está denunciando. O que impede muitas bênçãos. São as suas bênçãos que estão impedidas, se você não entender isso. E você que foi chamado para ser uma bênção, porque na visão Deus disse para Abraão, Abraão, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, eu serei inimigo dos teus inimigos, eu serei amigo dos teus amigos, eu vou te dar essa terra de Canaã aqui, porém, sê tu uma bênção. Então Deus quer que você seja uma bênção, mas como é que Ele vai fazer de você uma bênção, se você tem rejeitado essa bênção? Não querendo ser filho, não querendo ser discípulo. Deus fica com dificuldade de fazer isso. Então olha o que está escrito aqui em Provérbios 18:1. O solitário, o que se isola, o que quer caminhar na paralela, ele busca o seu próprio interesse. Ou seja, tem pessoas que estão edificando só o seu reino próprio, é a minha igreja, é a minha liberdade, é a minha visão, é a minha conquista, é as minhas sementes, meus dízimos, minhas ofertas, que ele não quer nem compartilhar daquilo com ninguém, ele não quer ter que dizimar na vida de ninguém, ofertar na vida de ninguém. Ele está satisfeito em ficar sozinho. O solitário busca o seu próprio interesse, ele edifica o seu próprio reino e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Qual que seria a palavra? Uma outra palavra que pudesse expressar insurge-se. Aquele que insurge-se, ele também se levanta. O que mais? Pode falar, você já sabe. Se rebela. Ele se rebela contra
a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. De que nós seremos mais fortes se estivermos juntos, de que nós teremos muito mais autoridade se estivermos sujeitos à autoridade, e de que nós seremos perfeitos se nós vivemos o amor. Amém? Então, precisamos vencer tudo isso. Ele perde muitas bênçãos. Olha o que está escrito no Salmo de número 81. Abre aí, por favor. Salmo 81. Aguenta mais um pouquinho, eu já estou acabando, viu? Eu tenho que justificar o esforço de pessoas que viajaram 1000 quilômetros para estar aqui hoje. Como os apóstolos lá que vieram lá de Minas, de Montes Claros, para estar nesse café. Você acredita nisso? Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida deles? É muita fé isso aí, hein, meu irmão? Não tem como... Eu nem em Israel vi uma fé como essa. Mas essa fé não fica sem resposta jamais. E Deus vai produzir um grande avivamento em Montes Claros. Vai mudar até o nome da cidade lá. Vai ser Montes Incendiados. Tamanho avivamento que vai existir naquela cidade. Vocês recebem? Amém. Acharam aí o Salmo de número 81? Então espera por mim que eu não achei ainda. Salmo 81, está aqui, ó. Versículos 8 a 16. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. É o Pai que está falando, é Deus. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel, meu filho, não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Tem gente que anda no seu próprio conselho. Tem gente que anda segundo o seu próprio entendimento, toma suas decisões de acordo com a sua cabeça. Ele já fala com Deus direto mesmo. Tem tanta intimidade que entra e sai na sala do trono na hora que quer. Para que uma pessoa dessa precisa de líder? Para que uma pessoa dessa precisa de discipulador? Se ele fala cara a cara com Deus, igual Moisés. Acho que Deus está até preparando um livro para escrever a respeito de você. Não tem um livro de Moisés? Livro que conta a história de Moisés? Pois vai ter o seu também, se você continuar nessa trilha. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha, que é Jesus. Esse mel aqui não é só deleite, doçura para a sua vida, não. Esse mel aqui é uma expressão de unção que desce da rocha, que é Jesus, para fortalecer a sua vida. Amém? Então, as pessoas que estão resistindo a esse propósito de Deus, a esse projeto de Deus, elas estão perdendo bênçãos. Elas estão deixando de receber muitas bênçãos de Deus, porque elas não estão entendendo o que Deus está dizendo, elas não estão dando ouvidos à voz de Deus, e não estão se submetendo ao projeto maior. Creio que alguns pastores têm medo de interferências na igreja local, mas eu quero deixar muito claro aqui hoje, está na cobertura da visão, ser 12 de alguém na visão, não representa nenhum nível de interferência no seu ministério. No seu ministério, você é o líder soberano, você é o anjo daquela igreja lá, você é o precursor escolhido por Deus, ungido por Deus para aquele ministério. Então não é proposta da visão, através da cobertura, interferirmos nas suas decisões locais, queremos ditar regras ali, queremos ir lá falar com seus discípulos, a menos que sejamos convidados por você. Não precisa ter medo disso.
Não precisa ter medo, porque você não vai ser roubado, você não vai ser oprimido, você não vai ser obrigado a fazer nada. Você só vai fazer aquilo que Deus puder mover através do seu próprio coração. Dá para compreender isso? Eu já disse isso aqui e vou repetir. Eu sou discípulo do apóstolo René durante 15 anos. Ele nunca deu sequer um palpite, uma palavra dizendo: Fábio, você tem que fazer isso e isso, né, El Shaddai. Nunca, nunca. Às vezes, eu precisei de conselho, eu precisei de orientação, e eu fui a ele e perguntei: apóstolo, o que o senhor acha disso? Ele disse: faça assim. E eu vou dizer para você, glória a Deus por nós termos líderes. Glória a Deus por sermos filhos que têm pai. Não somos filhos abandonados, filhos rejeitados, filhos desamparados. Muitas vezes que ele me deu determinadas diretrizes, elas foram remas preciosas de Deus, que mudaram a minha sorte, que me livraram até de catástrofes. Verdade. Falo isso aqui para vocês diante de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz: da boca do sacerdote os homens devem buscar o conhecimento. Então, a gente tem sacerdote para isso, para nos orientar. Para que andarmos sozinhos? Para que batermos cabeça? Não precisamos. Dizimar e ofertar na sua cobertura não é doutrina do M12. É doutrina bíblica. Isso não é mandamento do M12. Isso não é como é que fala? Requisito para você fazer parte do M12. Não, é um ensino, é uma revelação trazida para você, para que você prospere mais e mais. Amém? E só fará isso quem tem o desejo de prosperar. É uma decisão espontânea de cada um. É um princípio que está aqui na palavra. Está aqui, ó. Está aqui nessa Bíblia aqui. Devolva os dízimos a Deus. Traga os dízimos à casa do Senhor. Entregue esses dízimos nas mãos do sacerdote. O dízimo dos dízimos pertence ao sacerdote. E as primícias devem ser dadas ao sacerdote. As ofertas feitas na casa de Deus para que haja prosperidade. Porque é aquilo que eu sempre ensino. Os dízimos te protegem. As ofertas te multiplicam. E as primícias levam você a um nível de santidade e de fé que vão levar você a transbordar. Você vai viver aquilo que é: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Mas você precisa primeiro cumprir o princípio. Você primeiro precisa ser filho. Porque tem gente que quer ser um pai de multidão, quer ser um Abraão, para ter uma multidão de filhos e receber honra, e receber amor, e receber dízimos e ofertas desse pai Abraão. Mas Abraão, para poder receber tudo que ele recebeu de Deus, ele primeiro ofertou na vida de Melquisedeque. A sabedoria, a fecundidade, a prosperidade e riqueza de Abraão está relacionada ao fato dele ter um sacerdote sobre a vida dele, dele ser fiel espontaneamente a esse sacerdote. Porque naquele tempo, quando Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, não existia lei. Abraão, na sua espontaneidade, ele inspirou a Deus. É brincadeira isso? Um homem conseguir inspirar a Deus, né? Então, a gente tem esses modelos, graças a Deus na visão, a gente tem esse nível de revelação. E quem se adequar a isso vai viver o sobrenatural. Vai ver milagres de acréscimo espiritual, emocional e material abundantes, extraordinários. A semente, para frutificar, precisa morrer. Quando você fica lá entregando o seu dízimo para você mesmo, você não se desprendeu da semente. Ela vai para o teu gasofilácio e depois volta para você. A semente só morre quando ela é semeada nas mãos de outro. A semente só morre quando ela é enterrada e não é mais buscada por ninguém. Ela vai gerar uma planta lá que vai multiplicar-se em muitas outras sementes. Ou quem é que planta feijão na terra e depois vai lá cavar, tirar o feijão para pôr na panela para comer? Só se estiver na seca lá do sertão, capaz de fazer isso. Mas a pessoa que quer ter uma colheita da parte de Deus precisa entender essas coisas que são princípios do reino. E essa é a nossa cura como filhos. Amém? Apóstolos e pastores melindrosos, autossuficientes, insubmissos, vão gerar discípulos assim como eles. É o princípio do reino a respeito da semente. Cada semente produz segundo a sua espécie. Hoje é um dia de cura mais profunda na alma dos pastores e de resgate da identidade de filhos. Quem já é filho, quem está gostando do discipulado, quem desenvolveu valor, quem aprendeu a dar valor e desenvolveu prazer nessa relação,
Glória a Deus por isso. Você só está ouvindo de Deus hoje que você já está no caminho certo. Persevere e seja cada dia mais filho. Filho que ama, filho que honra, filho que obedece, filho que crê, filho que coopera com seu pai, porque foi isso que Jesus fez. Ele é o modelo de filho para nós. Ele é o modelo perfeito de filho para nós. Mas se você está fora desses parâmetros, dê crédito à voz de Deus que está falando com você nesse café. Você não levantou cedo, você não veio de longe aqui só para comer pão com manteiga e tomar um cafezinho gostoso. Você veio aqui para ouvir Deus falar com você. De que o projeto dele é que você seja filho, de que o projeto dele é que você seja discípulo, e que você renuncie ao medo, que você se desconecte da natureza rebelde, adâmica, melindrosa de Adão, e você receba a natureza do Filho Jesus Cristo, que é a natureza do amor, da submissão, do quebrantamento, da humildade e da aliança. Amém? Nós vamos orar, e eu sei que o Espírito Santo está aqui hoje, trazendo essa cura para a alma dos pastores, o que vai dar condição a eles de resgatarem a sua identidade de filhos, de reconhecerem que precisam de uma cobertura e de tomarem a decisão de pedir cobertura a alguém, de se encaixar na estrutura que se tornará cada dia mais forte, através de todos aqueles que entenderem o princípio, a revelação e entrarem nesse mover. Amém? Quando alguém rejeita esse agir de Deus, está não só perdendo as bênçãos, como está deixando de ser uma bênção. Eu quero dizer para vocês, como líder da regional, falo isso com muita humildade a todos os pastores, nós precisamos de você, querido. Se junte a nós para a gente crescer junto. Nós, sem vocês, vamos fazer uma conquista, mas com vocês essa conquista vai ser muito maior. Então você está querendo aí andar na paralela, querendo pegar a visão nos livros, querendo vir aqui no café só para pegar uma palavrinha para levar lá para os seus discípulos, mas isso precisa ter lastro, isso precisa ter essência. Aquilo que você for pregar, você precisa primeiro viver. Porque quem prega o que não vive, Jesus chama de hipócrita. E não é esse o nosso chamado. Nosso chamado é sermos filhos legítimos. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Porque Deus quer nos fazer filhos legítimos, porque Ele quer nos dar uma conquista legítima. Não vai ser uma conquista que vai ser amanhã assoprada, dispersada, dividida, roubada. Não. O Senhor vai nos dar filhos que permaneçam conosco, que envelheçam do nosso lado, porque eles terão uma aliança com Deus e conosco. Amém? Então esse projeto não é um projeto de facilidades. É um projeto de se vencer a si mesmo, de ser corajoso, de ser valente, de ser perseverante, de confiar no amor de Deus, de saber que Deus não vai falar para você entrar numa cobertura e te colocar numa roubada. Deus é de confusão? Não é. Por que Deus nos manda fazer coisas? Porque todas as vezes que Ele nos manda fazer alguma coisa, tem uma bênção que vem logo na sequência daquela obediência. Então quem está aí solto, quem está aí caminhando na paralela, se ajuste, ore a Deus. Olhe para a vida dessa equipe aqui, ó, tem tantos apóstolos aqui que podem cuidar de você, que podem te ajudar, que podem te encaminhar nesse processo dos passos da visão, com experiência, com unção da parte de Deus, e você vai ver que o seu resultado vai mudar radicalmente. Andar sozinho, caminhar sozinho, é pedir para apanhar do inimigo, é pedir para andar em círculos. Amém? A gente não pode se isolar. Deus quer que nós sejamos unidos de espírito, Deus quer que nós reconheçamos o amor e a autoridade dEle sobre as nossas vidas. Isso é ser discípulo. Todo bom filho vai ser um excelente pai, todo bom discípulo será um tremendo pai de multidões.